Rio Coreaú. Os olhares se voltam para ele no período de chuva. E não é para menos. O rio corta a área urbana, se transborda, inunda parte da cidade. Foi o que aconteceu esse ano. Medidas preventivas foram tomadas, como a colocação de sacos de areia em alguns pontos da mureta da barragem para bloquear o avanço da água. Não foi suficiente. Bairros ribeirinhos ficaram alagados. O aumento rápido do volume do Coreaú tem trazido sérias consequências aos moradores, principalmente dos bairros Barrocão e Lagoa Grande. Essa casa, onde funciona também um restaurante, apesar de estar numa área bem alta, ficou ilhada. Foram 8 dias assim. A canoa se tornou o meio de transporte. Os clientes ficavam com medo de vir, alguns vinham de canoa que eu ia pegar e vinham. Eu pegava o Zé, meu menino, e eu pegar lá na rodagem e tarde na canoa e trazer. Eu já fiz sabendo que qualquer hora o rio podia colocar dentro, mas era passageiro aí não. Dona Joana, de 85 anos, mora nessa casa de taipa no bairro Lagoa Grande há mais de 5 décadas. A casa, construída no leito do rio Coreaú, todos os anos é invadida pela água. Parte dela já chegou a desabar. Eu saí de noite, quando foi bem cedo, ela caiu. Mesmo com os riscos e tendo que deixar o lugar onde mora nos períodos de cheia, ela não pensa em sair daqui. Até já ganhou uma casa em outro bairro, mas resolveu devolver e voltar. Lá era muito ruim para mim. A água era difícil e não tinha, porque aqui meu se rege de pescar. E é pertinho, né? Dona Joana já se acostumou com a situação. Quando o nível do rio começa a subir, ela já suspende os móveis. Esse ano a água passou da metade da casa. O nível baixou, mas como ainda chove muito na região, ela dorme na casa que alugou nas proximidades. Já durante o dia, fica por aqui. Não vê a hora de voltar de vez. Mais rápido possível. Se voltasse hoje, para mim era a coisa boa. A grande questão aqui é a ocupação dos espaços. Até que ponto a água está realmente invadindo casas? Não seria o contrário? As casas não estariam na rota da água? Essa rua aqui no bairro Lagoa Grande é uma das mais afetadas pela cheia do rio Coreaú. Durante a enchente, a água invade todas as casas. Os moradores saem temporariamente, mas basta o nível do rio baixar, como está agora, que eles retornam para esse trecho mapeado pela Defesa Civil como área de risco. Eu ouvia dizer, né, mas eu não acreditava que poderia, porque lá embaixo, né, a água vem e bota aqui, eu não dava para acreditar, né? Mas infelizmente isso acontece mesmo. Seu Raimundo construiu a casa dele e há 10 anos mora na Rua da Lagoa. O aposentado afirma que não sabia que estava numa área de risco. Não tem outro jeito, né? Quando vem eu saio, né? E quando a água baixa, volta? Volto. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Francisco Aquino, atualmente não são permitidas novas construções aqui. As que estão irregulares são antigas. Segundo ele, só com a cheia de 2009 as áreas foram mapeadas como de risco. Nesse mesmo ano, o município foi contemplado pelo Ministério da Integração Nacional com 220 casas, tanto para moradores da sede quanto de distritos que sofriam com as cheias. A maioria vendeu as casas e retornou para as áreas de risco. Pode passar de um pai para um filho e tudo mais, mas vender elas não podem. E muitas delas venderam e voltaram para as áreas de casas de taipa, as áreas de risco. E isso eu não tenho como dizer quem vendeu, quem saiu e quem comprou. Eu não tenho, porque eu não tenho um cadastro aqui de 2009 de quem recebeu essas casas. O coordenador da Defesa Civil diz ainda que o município conseguiu, através de emenda parlamentar, verba no valor de R$1,5 milhão para a construção de um dique de contenção, que vai acabar com os alagamentos nas áreas afetadas pelas cheias. É uma obra muito demorada, é uma obra muito grande, dá mais de 1,5 km de extensão, é uma obra muito grande, porque é todo feito na pedra. Eu não posso dar um prazo, porque tem que ser feito estudo de engenharia ainda, ser feito todo o trabalho ainda, licitação, liberação, é uma coisa que demora. Enquanto isso, vão sendo tomadas medidas paliativas. Agora mesmo foram entregues algumas casas já com PNHR, né, ao redor dos distritos, para que esse pessoal permaneçam
lá nessas localidades, nas áreas rurais. A intenção é que as próximas casas, dos próximos projetos que houverem, a gente vai ocupar essas áreas com arborização. Então, essas áreas que vão ser retiradas, os moradores nessa área, a gente vai arborizar, porque aí não vai ter mais condições deles retornar para a própria moradia anterior.